Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, VS Responde número 8. Aquele nosso encontro dominical, onde vocês perguntam, eu respondo e a gente vai trocando aquela ideia. Muitas perguntas nesta semana. Eu separei aqui acho que umas 20 perguntas. E se você quer saber como mandar pergunta, inclusive tem uma pergunta sobre isso, que vai ser curioso, e eu selecionei para responder. É só você, na sexta ou no sábado, ir na aba Comunidade aqui no canal do VSR, geralmente fica lá em cima, e lá na aba Comunidade tem um post específico para o VS Responde. E eu tiro as perguntas de lá. Então, se você quiser, só ir lá. Antes daquele recadinho, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, e sempre fica essa arte aqui para você baixar o app do SofaScore. Você já está acostumado, melhor aplicativo de estatística de futebol do mercado. Você baixa totalmente de graça para baixar, de graça para usar, no primeiro comentário fixado que está aqui embaixo. E além de baixar e você ter um baita de um aplicativo na tua mão, você me ajuda. Então, cada vez que você baixa, você ajuda aqui o canal do VSR. Então, se você ainda não tem no seu celular, baixa lá. Vamos começar então. Primeira pergunta é o Eudano Oliver. Eudan, né? Eudan Oliver. Vale a pena casar em pleno 2024? Então, essa pergunta é uma questão muito pessoal, né? Se você tem ao seu lado uma pessoa que você ama, que você acha que vale a pena construir uma vida, vale a pena dividir os momentos, os bons, os ruins, os mais ou menos, se você acha isso de verdade, acho que vale a pena casar. Se você tem algum tipo de dúvida, se você não está disposto a fazer as concessões que o casamento precisa, se você não ama a esposa ou o marido nesse nível, ou a futura esposa, o futuro marido nesse nível, melhor não casar. Melhor casar por obrigação, ou casar com falta de certeza, eu não recomendo para ninguém. Beleza? Segunda, Lucas A. Reis. VSR, muito se fala sobre o favorecimento da arbitragem argentina na última Copa. Você acha que houve erro de arbitragem que decidiu o resultado? Indo além, há alguma Copa na história que você acha que o árbitro interferiu no título? Então, o pessoal fala muito dos pênaltis a favor da Argentina na Copa do Catar, e a verdade a Argentina teve um pênalti mal marcado na Copa. Um pênalti mal marcado na Copa, que foi contra a Polônia, e por um acaso, por uma ironia do destino, o Messi perdeu esse pênalti. Então, o pênalti mal marcado para a Argentina, na Copa inteira, não teve nenhuma influência no resultado, porque o Messi perdeu, depois a Argentina construiu 2-0, se eu não estou enganado, e se classificou para as oitavas de final. Essa é o fato. Mas a Argentina teve 5 pênaltis na campanha. Teve 5 pênaltis. Um foi mal marcado, os outros 4 aconteceram. O que você queria que fizesse? Que não se marcasse? Pô, se o pênalti aconteceu, tem que marcar. Então, para mim, acho que está muito claro isso. Acho que isso é algo natural, isso é um artifício, isso é uma realidade paralela, isso é uma invenção que criaram para desmerecer o Messi. Ponto final. Falar dos pênaltis da Argentina, quer falar do pênalti contra a Polônia? Concordo, mal marcado, não aconteceu. Ok. Por um acaso, esse pênalti não entrou, então não teve nenhuma interferência. Os outros pênaltis, não tem nenhuma dúvida que foram pênaltis. Inclusive, um desses pênaltis foi no jogo que a Argentina perdeu. Então, também, então assim, você fala, foram 5 pênaltis, ok. Um deles num jogo que a Argentina perdeu, então não fez nenhuma diferença. Os outros pênalti contra a Croácia, nenhuma dúvida. Pênalti contra a Holanda, nenhuma dúvida. Pênalti contra a Argentina, contra a França na final, nenhuma dúvida. Então, assim, isso daí, a única coisa que se fala disso quem quer falar disso logicamente, para desmerecer a Copa do Mundo do Messi. Ponto. Da Argentina e, do Messi, por consequência, da Argentina. Ponto. Simples assim. E aí cada um acredita naquilo que quer, né? Então, mas o fato a Argentina teve 5 pênaltis na Copa, um foi mal marcado, esse pênalti não entrou, os outros 4 aconteceram, o pênalti aconteceu, até onde eu sei, tem que marcar. Obrigado aí pela pergunta do Lucas. Marcos, fala ídolo. Esse negócio de ídolo, cara, vocês cansam com esse negócio, mas vamos lá. Obrigado aí pela moral.
Acha que as graves lesões de Rodri e Carvajal diminuem o favoritismo do City e do Real Madrid na OSL a ponto de abrir espaço para outros times, Bayern, Arsenal, Liverpool, Inter, para Leverkusen, etc.? Eu acho que a lesão do Rodri fere demais o time do City, machuca demais o time do City. A lesão do Carvajal, embora o Carvajal fosse hoje o capitão do time, fosse hoje o titular absoluto, capitão, né, considerando que o Modric entra e sai do time, então assim, e vive uma fase maravilhosa, a do Carvajal também machuca demais o Real, mas eu acho que o Rodri era mais mola mestra do funcionamento do time do que é o Carvajal, embora o Carvajal vá fazer muita falta. Então eu acho que o City sofre um baque muito grande, até porque repor o Rodri é muito difícil, é praticamente impossível. Então está se falando lá no... Caramba! Me fugiu do rapaz da Real Sociedad? Caramba, qual é o nome dele? Zubimendi, né? Não é isso? Fala-se muito do Zubimendi, que eu acho que pode fazer o papel, do Zubimendi, que acho que pode fazer esse papel, mas acho que mais num futuro, né? Acho que ele fazer esse salto, talvez ele possa sentir ali. Tem qualidade, tem um pouco de característica, mas acho que pode sentir. O Real eu acho menos difícil repor o Carvajal. Então eu acho que o City está bem ferido com a lesão do Rodri, tanto é que eu dizia que eu achava que o City ganharia essa, já não mudei de ideia. Acho que eu já acho que, sei lá, acho que o Real voltou a ser favorito, mesmo com a lesão do Carvajal. Mas acho que está aberto, acho que o Arsenal, se o Arsenal focar um pouquinho na competição, tudo bem que perdeu o Odegaard por muito tempo também, acho que o Liverpool pode aparecer bem, mas acho que mais difícil o Liverpool chegar do que o Arsenal pela mudança. Acho que a Inter tem muita força. A Inter de Milão acho que tem muita força para chegar longe. E o Leverkusen tem que ver o salto ali do quanto esse núcleo vai sentir jogar a primeira Champions, né? Mas enfim, acho que esses times podem brigar, e o Bayern de Munique, com um técnico novo, começa a mostrar ali aquele faro meio que goleador, aquele faro de acabar com os adversários. Vamos ver se consegue. E é um time um pouquinho diferente, né? Com o Pavlovic ali no meio, com diferença em laterais. Então, assim, acho que é um time que pode aparecer e o Harry Kane metendo gol pra caramba. Acho que o Harry Kane já tem 15 gols na temporada, né? Acho que é isso, mas acho que a do Rodri fere bastante o City. Ryan Santos, fala BSR, você acha que se não fosse a série de lesões, o Van Basten seria do tamanho do Cristiano Ronaldo do Messi? Cara, o Van Basten era muito craque. O Van Basten era muito, muito, muito craque. Quando ele tem as lesões lá, se aposenta muito cedo por lesões graves nos tornozelos, lesão grave no joelho. Ele já tinha 2 bolas de ouro, já tinha mais de uma, já tinha 2 Champions, artilharia, tudo que ela. Então, assim, ele seria muito craque. Não sei se seria do nível de dominância de Cristiano Ronaldo e Messi, mas acho que ele seria muito, muito, muito craque. Ele ganharia aí, em condições normais, mais umas 2 bolas de ouro, eu acho. Não sei se conseguiria levar a Holanda ao título da Copa de 94, mas poderia, né? A Holanda sem ele dificultou pra caramba pro Brasil, então talvez pudesse ali fazer, mas acho que ele não seria tão dominante quanto os dois, mas ele seria grande. Eu acho que um jogador que, se não fosse as lesões, faria esse nível de dominância de Messi e Cristiano Ronaldo era o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno, ele arrastaria ali ele ganhou 3 bolas de ouro. Eu acho que ele poderia. Ele era um favoritaço para ganhar 99, 2000 e 2001. Favoritaço. Então acho que o Ronaldo Fenômeno poderia. Mas aí é papo para depois. O Will Arts Oficial. Olha a pergunta do Will Arts. Como que faz uma pergunta? Will, é exatamente do jeito que você fez. Você foi ao post na aba comunidade, fez a sua pergunta. E qual é a pergunta? Como faz uma pergunta? Exatamente como você fez. Então volta na semana que vem e faça a sua pergunta, quer dizer, faça outra pergunta, porque você já fez uma. Mas é exatinho, certinho, você fez certinho. E aí eu estou respondendo. Como faz a pergunta? Do mesmo jeito que você já fez. Valeu pela moral. Valar Morgulhes, galera aí fã do Game of Thrones. Fala, ídolo. Qual o seu maior título como torcedor rubro-negro e por que foi tão marcante? Rapaz, assim, eu vou citar o primeiro,
que eu vivi mesmo, né, que foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã, que foi o Brasileiro de 83, Flamengo e Santos. O Flamengo ganha do Santos de 3-0, então isso foi muito marcante. E ali eu mesmo, com muito jovem, tinha 5 para 6 anos, ali eu lembro de muitas coisas assim do tamanho. Aliás, é o maior público da história do Campeonato Brasileiro, né? 158 mil, acho que foi isso. Eu nem lembro, deixa eu ver aqui. É, 155 mil, 155.523, o maior público da história do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, esse é muito marcante. Eu lembro muito bem, assim, do gol do Adílio, né? Então, lembro muito, assim, com muitas coisas, e é um título muito marcante. E o outro, a final da Libertadores de 19, por tudo que aconteceu, né? Eu me lembro de traços, assim, da Libertadores de 81, mas não foi uma coisa que eu vivi a campanha e tudo, mas me lembro de traços do jogo. Então, me lembro do Mundial também, mas, assim, na minha construção enquanto torcedor, a Libertadores era uma coisa meio intangível, né? Uma coisa que falava assim, pô, talvez eu nunca veja, nunca tinha visto o Flamengo chegar numa semifinal, por exemplo. E a forma como foi, a beleza, o encanto daquele time e a forma como foi a final, né? Então, assim, acho que esse hoje é o mais marcante. Mário, você acha que o Felipe Luiz no futuro teria espaço na Europa? A barragem, né? Ele imagina uma barreira do idioma não seria o problema, ele é jovem e estudioso. Acho que sim, tem toda a condição de fazer essa passagem, né? De se preparar. Tem um ponto, né? O Felipe Luiz assumiu o Flamengo, falei isso até no vídeo que eu falo dele assumindo o Flamengo. Eu acho que é queimar etapas. Eu acho que o Felipe Luiz não estava pronto para assumir o Flamengo agora. Contingência ali, o trem passou e ele quis pegar, né? Mas enfim, não sei o quanto que pegar o Flamengo agora, independentemente de ser bem sucedido ou não, ele estar a 3 jogos de ser campeão de uma Copa do Brasil. Estou gravando antes do jogo da volta contra o Corinthians, ou ele pode ser eliminado neste domingo, então não é por isso, mas eu não sei o quanto que assumir o Flamengo agora atrapalha a evolução do Felipe Luiz. Mas acho que ele tem condição, ele tem entrada nos países europeus, ele é respeitado demais na Inglaterra, na Espanha, ele é respeitado na Inglaterra no tempo que jogou no Chelsea, ele tem ligação com muitos dirigentes, ele tem o respaldo de um cara como o Simeone, ele tem a questão da língua que a gente falou aqui, que não é um problema para ele, está muito esforçado, quer ser treinador, então acho possível, acho bem possível sim. Não sei, de novo, como vai ser essa questão de assumir o Flamengo. Obrigado aí, Mário. Guilherme Mar. Fala, BSR, quais são as 3 melhores cidades que você visitou e gostou, e qual que ainda não visitou, que sonha visitar um dia? Vamos lá. As 3 cidades que eu visitei, e aí eu imagino que ele esteja falando fora do Brasil, né? A primeira é Orlando, porque eu sou tarado por parques de diversões. Então, assim, a cidade em si nem tem grande coisa, né? A cidade de Orlando, mas a cidade tendo os parques, para mim, é top one, por isso que eu já quero voltar de novo. Da Europa tem 2 cidades que eu achei fantásticas, assim, fantásticas. Uma é Barcelona e a outra é Roma. Então, assim, Barcelona e Roma, eu não sei como eu ainda não voltei para as 2 ainda, né? Acho que são 2 cidades fantásticas, então seriam essas 3 aí. E das que eu não visitei que eu gostaria, deixa eu ver. Eu gostaria de ir ali naquele espaço ali de Los Angeles, Las Vegas ali, gostaria de fazer isso. Gostaria de ir ao Japão, conhecer a cultura ali. E gostaria de conhecer as praias na Croácia também, que o pessoal fala muito bem. Quem sabe um dia. Valeu aí, Guilherme. Vamos lá, Wesley Lima. Nos últimos 3 jogos do Real Madrid, o Rodrigo começou no banco os 3. Acha que ele perdeu no lugar do time? Que seria melhor para a carreira dele? Nos grandes jogos da temporada, eu tenho poucas dúvidas que o Ancelotti vai optar por 4 jogadores no meio e que, por consequência, sempre sobra para o Rodrigo. Nós pensamos exatamente igual. Eu falei isso recentemente num programa lá no De Placa. E falei isso em algum vídeo aqui, que eu não me lembro qual é o vídeo especificamente. Não me lembro se foi quando o Mbappé chegou, em algum vídeo aqui eu falei, para mim, eu acho que o Rodrigo
ele tem muita condição de ser protagonista de um time de elite, porque o Rodrigo joga muita bola, o Rodrigo é diferente, mas acho que no Real Madrid ele não sei o motivo, não sei o que acontece, mas acho que ele já tem ali meio que o rótulo de esse cara a gente pode tirar do time. E aí eu tenho certeza com você, certeza que num jogo de quartas de final, um Real e City, um Real e Bayern, eu tenho convicção que o Rodrigo vai para o banco, o Ancelotti vai empurrar o Bellingham para frente e vai entrar com 3 no meio campo. Tenho convicção. Então, assim, eu acho que o melhor... Acho que nessa temporada, ok, ele tá ficando, ia ver como é que era e tudo, mas eu acho que na temporada que vem, se eu sou agente do Rodrigo, eu procuro um time de elite e o Rodrigo tem condição de ser diferente num Liverpool, de ser diferente num Arsenal. Embora o Arsenal tenha alguma concorrência na ponta, mas ele pode fazer ali, num Bayern de Munique. Dependendo da situação, eu não iria para lá, mas num PSG, dependendo das circunstâncias, dentro de um campeonato italiano, de repente numa Inter de Milão. Então, assim, eu acho que o Rodrigo tem bola, porque ele é muito, 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 muito diferente para ser estrela de um time top. Acho que no Real Madrid ele ganhou um rótulo ali de, pô, esse cara a gente pode tirar, e acho que ele tem se prejudicado muito com isso. Concordo plenamente com você. João, ídolo VSR, como flamenguista deve lembrar daquele brasileiro de 20 que acabou em 21, que teve o jogo Fly Inter do 1 milhão para o Rodinei jogar e que ainda no primeiro tempo, não foi no primeiro tempo, foi no segundo, o Rodilindo foi expulso por um pisão no Felipe Luiz, no qual os jogadores do Fla, nem os jogadores do Fla pediram vermelho. Um pisão comum, recorrente, que é sempre punido com amarelo. Por que especificamente esse resultou em expulsão? Qual a explicação? Então, eu pessoalmente acho que o amarelo resolvia ali, tá? Inclusive falei isso à época. Mas não é um pisão comum, nem recorrente. É um pisão que o contato é de cima para baixo e o pisão é na meia terminando na chuteira. Então, ali tinha elementos de vermelho direto, como também poderia ter sido amarelo. Então, assim, dizer que aquele lance é um absurdo, não é um absurdo. Não é um absurdo. Definitivamente não é um absurdo. Aquele lance caberia expulsão dependendo da interpretação. Eu, Vitor Sérgio, acho que um amarelo resolveria, porque você tem ali, não tem tanta intensidade, mas é de cima para baixo, é mostrando as travas, o contato começa na parte de caneleira meia, depois termina na chuteira, mas, então eu acho que, como ali é uma coisa cinzenta, eu acho que o amarelo resolveria. Mas dizer que era comum, não era. Você poderia, dependendo do critério do árbitro, dar vermelho, como o VAR chamou e era o Klaus? Acho que era o Klaus. E o Klaus deu. Então, assim, ali não é nenhum absurdo ter dado vermelho direto. Nenhum. Eu acho que, dependendo da interpretação, caberia amarelo. Eu, Vitor Sérgio, se estivesse apitando, apitaria amarelo. Mas dizer que vermelho dizer que o pisão é comum, não é. É um pisão que coloca em risco o jogador adversário. Então, pode ser interpretado como jogo brusco grave, poderia ser interpretado como o cartão vermelho. Então, assim, só para pontuar isso, tá? Acho que, inclusive, as interpretações da época, eu também nem gosto de buscar ex-árbitros, porque eu acho que os ex-árbitros tem coisas que eu discordo demais. Mas a interpretação na época dos ex-árbitros, a maioria, acho que ficou bem equilibrado, mas a maioria concordou com a expulsão. Então, assim, não acho que tenha sido um absurdo. Acho que é questão de critério. Júlio Fonseca. Ídolo SR, como foi para você e para o Jorge e Igor, caras já consagrados na empresa, terem começado um programa com o Wallace, que era um novato nas telas? Deram muitos conselhos no início? Então, cara, o Wallace ele é novato nesse lado da câmera, mas o Wallace já é muito experiente de trabalhar na TNT Esportes, de conviver com a gente, de trabalhar com a gente, de fazer jogo com a gente, porque o Wallace é coordenador de transmissão. E o coordenador de transmissão é o cara que fica no ponto do comentarista, do repórter, do narrador. Então, assim, e ainda tem um ponto, né? O Wallace, durante o jogo, o Wallace é nosso patrão. Nós temos que obedecer o que o Wallace fala, porque ele é que tem a visão macro da transmissão. Então, se eu estou fazendo um comentário e o Wallace vira e fala assim,
encurta, eu tenho que encurtar, porque o Wallace sabe de coisas que eu não sei. Ou se de repente o sinal vai cair, ou se vai entrar um repórter, ou se tem alguma informação lá da Europa. Então, assim, na prática, o Wallace, por 90 minutos, até mais, considerar o pré-jogo, o Wallace, ele é hierarquicamente superior a gente, porque nós estamos prestando serviço para a equipe do Wallace, então só para entender. Então, para a gente era muito tranquilo. Eu e o Jorge, e aqui eu estou falando pelo Jorge porque é meu amigo, né? Então eu posso falar. Eu e o Jorge somos muito tranquilos com isso, né? A gente não se acha porque a gente aparece e se acha mais do que ninguém. Então, se botaram o Wallace para fazer e o Wallace está desenvolto para estar desse lado das câmeras, a gente só tinha que respeitar e tratar o Wallace com respeito e com a qualidade que ele tem, que ele merece. E aí foi super tranquilo e depois foi um entrosamento imediato. Acho que o programa é um sucesso, né? O de 0 a 10 e o de solo a 10 também, que tem o Pedro Certeza. E conselho eu costumo dar quando a galera pede, né? Assim, eu não sou muito intrujão, como diria o Edmundo lá na Fox. Eu não sou intrujão de ficar. Se o cara chega para mim e pede, pô, o que você acha isso aqui? Eu falo e chego junto e ajudo e tento ajudar. Então, assim, e aí, mas acho que dei alguns conselhos, dei alguns toques, alguns posicionamentos, algumas coisas de como se portar, algumas coisas que eu sei que a galera gosta mais dentro da TNT Esporte, porque estou na TNT Esporte e Esporte Interativo desde 2007, mas é isso. Acho que o importante é o Wallace ter espaço, ter confiança para produzir e arrumar o caminho dele. Valeu, Júlio. Michel Neves da Silva. Ídolo SR, se o Vini ganhar a bola de ouro, ele tem que continuar no time titular da seleção brasileira? Se ganhar a bola de ouro, sim. Se perder a bola de ouro, também. Para mim, não tem nenhum cabimento um jogador cotado para a bola de ouro e que, pelo visto, deve ganhar, não ser titular da seleção brasileira. Ah, mas ele não joga na seleção. Beleza. Quantos jogadores, e aqui eu não vou citar para vocês o imbecil que está do outro lado dizer que eu estou comparando, quantos fenomenais jogadores durante a carreira passaram um tempo dizendo ele não joga na seleção, que joga no clube. Quantos? Dá pra gente dizer seleções. Se você pegar a lista a bola de ouro fez 3 times de jogadores de toda a história. Se você pegar desses 33 jogadores, você acha pelo menos uns 10 que viveram ao longo da vida dizer joga no clube, não joga na seleção. Então, se o Vinícius Júnior ainda não jogou na seleção, ele tem culpa, ele tem que melhorar, mas tem muito de culpa da forma como a seleção é trabalhada. Então, o Vinícius, se ganhar a bola de ouro, tem que ser titular da seleção brasileira e, se perder, tem que ser titular da seleção brasileira. Porque não dá para um jogador decidir jogo atrás de jogo para o Real Madrid e não servir para a seleção brasileira, com todo carinho, né? Inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, estou gravando no domingo, no sábado, ele de novo decidiu um jogo, a vitória do Real. Então, só para pontuar é a minha visão, respeitando quem pensa em contrário. Bom dia, VCR. Uma pergunta bem aleatória. Nos tempos atuais, exaltamos muito a Liga Inglesa, mas ao mesmo tempo temos noção de que o futebol brasileiro é competitivo, formando ótimos jogadores, historicamente. Uma liga que conta com vários jogadores vários times consagrados, grandes. Se fizermos uma seleção histórica do Campeonato Brasileiro contra uma seleção histórica da Premier League, será que dá briga? Dá, e muita. A Premier League começou no meio de 92. Se você pega uma seleção do Brasileirão do meio de 92 para cá, será que eu consigo fazer rápido? Vamos lá. Rogério Ceni, Cafu, jogou brasileiro, foi campeão brasileiro. Rogério Ceni, Cafu, Thiago Silva, Aldair não jogou em 92, né? Thiago Silva, Miranda, Thiago Silva, Miranda e Roberto Carlos, tá? Vamos lá. Volante. 92 para cá? Casemiro quase não jogou no São Paulo. César Sampaio. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Beleza? Você pega aí Neymar, Ronaldo Fenômeno e aqui na ponta direita, quem a gente pode botar? Romário. Pode botar aí. Tu acha que essa seleção não briga qualquer uma da Premier League? Briga, e briga para dar de porrada também. Então, assim, a tua pergunta é boa e faz. Eu não vou parar aqui para fazer o da Premier League, mas a galera pode fazer aqui a seleção da história da Premier League. Tem, inclusive, várias listas dessas. Briga, e é a favorita, tá? Favorita. Você mete Neymar, Romário e Ronaldo,
Rivaldo no meio, favorito. Então, e aqui eu fiz de cabeça rápido, né? Tem vários outros que a gente poderia botar. Então, assim, briga e briga forte. Diogo Costa, fala grande VSR. Você poderia explicar o porquê do STJD concede tantos efeitos suspensivos aos jogadores e técnicos? Por quê? Porque o STJD, por uma questão de Constituição, ele é feito como se fosse um tribunal jurídico de além do esporte. E aí no tribunal jurídico, como é feito lá todo aquele processo de você ter acusação, defesa prévia, depois não sei o que, julgamento e parará, e aí tem um contraditório. Quando você faz isso, você parte do princípio que o jogador ou o técnico podem ser absolvidos. E aí você fala, beleza, se ele for absolvido e já pagou um jogo de suspensão, a absolvição não vale de nada. Então, partindo desse princípio, dão o efeito suspensivo. Por isso é que eu acho que deveria acabar o STJD e ser igual é na Premier League, que é um tribunal de execução de pena. Foi expulso direto, 3 jogos. Foi expulso com 2 amarelos, 1 jogo. Deu uma entrada X. Está tudo na tabela lá. E aí acabou. Só você chegar e aplicar. Ah, mas não tem recurso. Beleza, não tem recurso. Mas é feito ali por uma coisa clara, uma regra tranquila, todo mundo entende. Ok. Agora, fica esse negócio da STJD, já que há um tribunal, já que há um processo jurídico, né? Você tem que partir do princípio que o cara é inocente. Pelo direito brasileiro, todo mundo é inocente até que se esgotem todas as instâncias para ele ser culpado. Então o cara fala, beleza, foi punido, pegou 2 jogos. Aí tu fala, tá, mas eu vou entrar com recurso. Tá, então vou entrar também com o pedido de efeito suspensivo, porque esse cara pode ser absolvido lá no recurso. Então dá um efeito suspensivo. É isso, basicamente é isso. E também porque a galera da STJD gosta de aparecer um pouquinho também. Mas basicamente eu prefiro explorar a luz do direito, e aí acho que faz sentido. O Alisson, 0-0. Barcelona e Bayern tende a ser um jogo mais equilibrado ou o Bayern segue como favorito pelo histórico das goleadas? Eu acho que vai ser mais equilibrado. É curioso, até a TNT botou um post no Instagram em que ele mostra vários jogos aí das últimas 2 décadas de Barcelona e Bayern. Tem muita goleada para os dois lados. As mais recentes para o Bayern, mas tem muita goleada para os dois lados, ou se não goleada no placar clássico de 3-0. Então, assim, tem muitas goleadas, muitos placares dilatados. Recentemente, os placares têm sido dilatados sempre a favor do Bayern, inclusive com o ápice lá do 8-2. Eu acho que dessa vez vai ser mais equilibrado, seja pelo começo de trabalho do Bayern com um técnico muito inexperiente, seja pelo Barcelona com um pouco mais de solidez, apesar dos desfalques. Então, eu acho que a tendência é ser mais equilibrado. Pode ser que eu me estrepe e seja outro goleado. Renato Wesley, VS, parabéns pelo trabalho de excelência. Qual que você acha que seria o melhor modelo para as eliminatórias para a Copa? Você não acha que seria interessante se as eliminatórias fossem no formato da nova Champions, dividido nos confrontos, não por continente, mas por ranking da FIFA? Caraca, cara, que confusão, hein? Não acho não, cara. Acho que você vai complicar uma coisa. Tinha que ser uma coisa simples. Tinha que ser uma coisa simples. Hoje com 48, que vai o Deus de todo mundo para a Copa, tinha que ser uma coisa simples. A FIFA tem que entender que tem muito jogo de seleção demais. Então deveria, aqui na América do Sul, faz 2 grupos de 5, acabou. 2 grupos de 5, 4, 8 jogos, matou. Se tiver uma repescagem, faz depois, acabou. Resolvia. Na Europa meio que é assim, né? É que na Europa tem Nations, que eram amistosos, tem eliminatória para Euro e eliminatória para a Copa. Mas se você juntar a eliminatória da Euro com a eliminatória da Copa, na Europa, dá o mesmo número de jogos, ou até menos para alguns grupos, do que as 18 da América do Sul. Então, assim, as seleções estão jogando demais. A lógica, a FIFA não vai querer porque é grana para a confederação. E grana para a confederação é voto para a FIFA. Então fica aquilo que eu digo, né? Político faz política e não futebol. E na FIFA tem político, na UEFA tem político, na CBF tem político. Então, assim, mas essa tua ideia eu achei, vai complicar ainda mais. Deixa quieto do jeito que tá, só diminui. Acho que já tá bom. Felipe Araújo, fala VSR, admiro muito seu trabalho, muito obrigado. Com o retorno do Neymar ao futebol, você acha que ele, 100% fisicamente focado, o próprio ainda consegue privilegiar o povo brasileiro com uma conquista de Copa do Mundo? Com a seleção jogando em alto nível? Acho que sim. Acho que se ele estiver bem fisicamente. O problema é que ele não tem estado bem fisicamente desde 2017, por uma série de fatores, lesões musculares, muita lesão de pancada. Então,
Enfim, acho que na Arábia ele vai parar de receber pancada, lembrando, ele se machucou não jogando pelo Hilal, jogando pela seleção brasileira, mas acho que ele ainda tem condição. O Neymar vai ter na Copa 33 ou 34. O Messi, e não estou querendo dizer que o Neymar tem tanta qualidade quanto o Messi, porque acho que o Messi é mais jogador, né? O Messi é um dos maiores de todos os tempos, se não o maior, se não o melhor, talvez, né? Tem muita gente que acha, eu não acho, mas tem muita gente que acha. Então, mas eu acho que o Neymar pode sim. Ver se ele consegue ficar saudável. A penúltima, LM34279. Por que a imprensa cobrou mais o Augusto Melo em 9 meses do que o Andrei Sanches em 16 anos? Viés político ideológico? Não acho que seja viés político ideológico, não. Eu acho que primeiro, a administração do Andrei Sanches, lembrando, o Andrei Sanches não ficou lá oficialmente os 16 anos, mas o grupo do Andrei Sanches foi muito vitorioso no Corinthians, então acho que isso deu a ele algum crédito a mais, né? E segundo, acho que a imprensa, grande parte da imprensa pipoca para o Andrei Sanches. A verdade é essa. Grande parte da imprensa é seduzida ou é encantada pelas graças, pelas histórias do Andrei Sanches. Comigo não cola. Para mim sempre foi um péssimo dirigente. Um péssimo dirigente. A dívida do Corinthians aí tem muito na conta do Andrei Sanches, mas um péssimo dirigente. Sempre foi. Sempre falei, sempre tive a vontade. Mas tem boa parte da imprensa, e muita dessa boa parte da imprensa de São Paulo, da imprensa de veículos de São Paulo, que são quase que abduzidos pelo André Sanches. E tem medo de criticar, não sei, mas não critica. Então, assim, acho que o André Sanches tem esse jogo, tem essa coisa de encantar boa parte dos jornalistas. Comigo nunca colou. Sempre foi um péssimo dirigente, um cara que sempre contou história muito mal contada, decisões ridículas no comando, de contratar jogadores que não fazem o menor sentido, decisões ruins. O André Sanches implodiu o Clube dos 13. Lógico, ele se deu bem porque os outros clubes trouxa foram na dele. Mas então, assim, sempre foi. Comigo nunca colou, mas acho que é isso. E talvez possa ter um pouco ali a questão do político ideológico, mas acho que não é isso não. Eu acho que é o encantamento que alguns jornalistas têm no André Sanches. E o Augusto Melo, como é do outro grupo, e o André Sanches tem essa penetração com boa parte da imprensa, começou a apanhar, e olha que ele também deu motivo para muita coisa, mas acho que é tudo nisso daí. E para fechar, o Scalope. Fala, BSR, você acha que a seleção brasileira pode dar a volta por cima e chegar na final da próxima Copa? O que precisa ser feito para isso acontecer? Acho que pode, tem qualidade para isso. O que precisa acontecer é entenderem que não vai melhorar com solução mágica. E aí você precisa dar condição para o trabalho do Dorival Júnior, se for o Dorival Júnior. Se não for ele, contratar um técnico bom, um técnico de preferência estrangeiro, e deixar o cara trabalhar sabendo que vai demorar, sabendo que vai sofrer até lá. O Brasil vai para a Copa do Mundo, mas ele vai ter que vai ralar para chegar num nível forte. Porque, na verdade, o Brasil não tem um trabalho há 2 anos. Está começando agora com o Dorival Júnior. Eu, se fosse ele, não prometeria a final da Copa, mas acho que é possível chegar. Beleza? Fechamos, hein? 33 minutos. Mais um baita de um programa. E na domingo que vem a gente volta. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço, tchau. Baixa o app do SofaScore aí.